No livro Voltei, escrito através de Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, que na verdade era um empresário muito bem sucedido no Rio de Janeiro, chamado Frederico Figner, nos tempos do gramofone. Ele era um imigrante do leste europeu, foi passando pela Europa, fugindo de guerras, passou nos Estados Unidos, acabou no Brasil, do Pará foi parar no Rio de Janeiro, e ali ele construiu toda a sua atividade empresarial, onde ele teve muito sucesso. Foi ele quem trouxe para o Brasil os primeiros fonógrafos que Thomas Alva Edison tinha inventado, aqueles que ainda eram de tubo, e você punha aquele negócio que ficava uma agulha assim, e um cone para fazer aqueles barulhos, sabe aquelas músicas assim? Ele então foi inovando, depois veio o disco de vinil, aquela coisa toda, aquelas coisas de manivela, né? E ele então teve bastante sucesso, ele ficou bem rico. Ele era judeu, e ele era uma pessoa que conhecia, ele teve o conhecimento da doutrina espírita, se tornou espírita. E ele, quando estava no Rio de Janeiro, como ele tinha muito dinheiro, naquela época dos idos dos anos 30, do século passado, quando o Chico Xavier começou a aparecer nos noticiários do Rio de Janeiro, nos jornais que noticiavam a sua mediunidade exuberante, com a publicação do primeiro livro espírita no Brasil, que foi o Parnaso de Além Túmulo, um indivíduo pobre, sem escola, praticamente sem ter nenhum conhecimento de cultura erudita, escrever poemas dos autores já consagrados na literatura portuguesa e na literatura brasileira, que morreram e que estão escrevendo do mesmo jeito. Nossa, isso foi uma celeuma muito grande. E então a Igreja Católica malhava a doutrina espírita, malhava o Chico, e ele, o Frederico Figner, como tinha dinheiro, aí você vê a fotografia dele. Lembra o Gaspar com esse bigodão? Ele tinha dinheiro, ele comprava páginas do jornal do Rio de Janeiro, e ele retrucava os padres. Ele retrucava, ele escrevia, ele era muito assim, arrojado para defender a doutrina espírita. E obviamente os padres odiavam o cara. A igreja tinha, porque ela não podia com ele, por causa do poder econômico que ele tinha. Então ficava uma discussão, a celeuma, o padre escrevia uma coisa, ele vinha lá, comprava e punha uma resposta que fazia com que as pessoas pensassem. Então muita gente acompanhava, e muita gente aprendeu o espiritismo exatamente acompanhando essas polêmicas, né? Do xingamento que os padres faziam, tentando ridicularizar uma doutrina que eles não conhecem, ou que eles fingem que não conhecem, e de um divulgador espírita, como era ele, que obviamente conhecia a doutrina espírita e tomava a defesa dela de forma digna, mas de forma persistente e aguda. Então, passados os anos, acontece que ele desencarna, ele morre. Ele havia sido membro da diretoria da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, por vários anos. Ele era o diretor financeiro da Federação Espírita, e todos nós vamos fazer essa bobagem, que é uma hora embora daqui, e ele também foi. Só que quando ele chega do lado de lá, ele vai contar essa história no livro Voltei. Este livro nós já lemos todinho no nosso programa Alegria de Viver, que você vai encontrá-lo aí. Essas são as capas do livro Voltei, que eu recomendaria muito que as pessoas que gostam de entender esses mecanismos pudessem conhecer também essa obra. É fácil de ler, os capítulos são curtinhos, o único defeito é que ela não tem figura, né? A gente, para ler um livro, a gente gosta de livro letrudo, fino e com figura. Esse é letrudo, ele é fino, mas ele não tem figura, então, mas ainda compensa, dá para aprender muita coisa. E ele conta que quando ele desencarnou e ele começou a ter noção dele mesmo, ele se envergonhava, porque todos os seus amigos espíritas que já tinham morrido antes dele, se apresentavam a ele
orneados por uma iluminação própria. Tinham uma irradiação luminosa ao redor deles. E ele se olhava no espelho e ele era, um curto-circuito sozinho. Era um carvãozinho, ele não via nenhuma luz nele. Então ele se apequenava, ele se sentia muito mal, porque todo mundo que tinha sido espírita na Terra, que ele conhecera, já tinha uma iluminação, e ele que veio do mundo, da Federação Espírita Brasileira, que fazia reuniões mediúnicas com os espíritos, que falava para os espíritos as coisas, ele chega do lado de lá e está apagado, não tem luz nenhuma. Ele se sente muito mal, muito pequenininho. É como quando convidam você para uma festa, e quando você chega na festa, todo informal, calça jeans, tenão, camiseta, você entra na festa e está todo mundo de smoking, longo, aquelas coisas, daí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui agora? Mais ou menos isso, é um pouco pior. Aí então, ele é ensinado pelos seus amigos, que ele conseguiria reverter este problema, frequentando uma escola que eles têm lá na comunidade onde ele estava, chamada Escolinha da Iluminação. A Escolinha da Iluminação era um lugar em que espíritos que estavam precisando se despir de um monte de defeitos e que impediam que ele pudesse emanar sua própria luz, estariam frequentando para recuperar em si. E ele então começa a frequentar essa escola e ele fica começando a trabalhar agora como espírito, acompanhado de um tutor que ia com ele para ele aprender as coisas. E então ele começou a ir no Rio de Janeiro, depois de já frequentar essa escola, eles tinham estágios de aprendizado. E ele passou aí no Rio de Janeiro, ele pediu que ele queria ir naquele boteco, que quando ele estava encarnado, ele conhecia bêbados que iam naquele ambiente, e eles oravam pelos espíritos maldosos que mantinham os bêbados sob a sua subjugação para que não deixassem de beber. Ele, encarnado nas reuniões mediúnicas, ele era um dos que conversava com esses espíritos ébrios que exploravam o alcoolismo dos encarnados que iam encher a cara lá. Mas agora ele já está do outro lado. Então ele queria ir lá para ver como que é o mundo espiritual daquele mesmo lugar, onde ele já conhecia no mundo físico. Aí o Espírito diz para ele, você agora se prepare então, eu vou com você, mas você se prepare porque quando você estava na terra, você não viu os espíritos, apesar deles verem você, mas agora, você é espírito, você vai vê-los e eles vão te ver. Você se prepare, porque eles vão vir na sua direção com palavras ásperas a seu respeito. Mas esse é o teste, né? Então ele falou, não tem problema, eu vou lá, eu vou me segurar. Tá bom. Aí ele chega lá, no mesmo bar, e então, você vai ver a tela aí, ele está ali na porta, aquele de bigodinho branco ali, tá vendo? E tem um indivíduo que está no balcão, bebendo. E junto desse indivíduo está um espírito que o está explorando nas vibrações do álcool, sugando essas emanações e mantendo a mente do pobre homem sob o domínio de querer continuar a beber. Aí então o espírito se dá conta que o Jacó, que ele conhecia, por quê? Porque esse espírito já tinha sido levado na reunião mediúnica que o Jacó, vivo, conversou com ele, através de um médium. Agora o espírito olha para ele, e olha o que ele faz. Jacó! Você aqui, Jacó! E a primeira coisa que ele pergunta, onde estão as suas luzes, Jacó? É isso que ele vai perguntar. Foi por isso que o espírito amigo que está com ele ali, ó, segurando através da vibração, lhe havia preparado. Você está pronto? Eu quero ir, eu vou com você, mas esteja pronto, porque agora eles não vão, agora eles vão ver você. E vão dizer na sua cara o que eles querem dizer. E então o espírito acusa. Você, Jacó, falava bonitinho lá, cadê sua luz agora que você está do lado de cá? Desafia o ponto fraco do pobre do Jacó. Jacó, né?
aquele ímpeto de querer antigamente, como ele fazia, né? Revidar, ele se controla e começa a conversar com o Espírito, e dizer: olha, meu irmão, eu também sou necessitado, eu sou como você, eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para oferecer a você uma oportunidade de você se melhorar, de você se sentir melhor, ao invés de ficar aqui nesse... Ele começa a conversar de maneira amistosa, sem que o Espírito consiga fazer que ele revide. E depois de um certo tempo, ele vai e convence o Espírito a se afastar do pobre homem. Então o Espírito ali colocado sozinho, com aquela cara de aflição, de desespero, aceita receber a oração que o Jacó vai fazer por ele. Enquanto que o outro Espírito que estava amparando Jacó vai aplicar passes naquele encarnado que estava bebendo, tentando já diminuir a influência magnética da mente do Espírito sobre a mente do encarnado, ajudando os dois, porque são dois necessitados. E então esse Espírito aceita ir embora para o ambiente onde ele vai ser preparado para ser melhorado, e o Jacó fica começando então a ter essa felicidade de conseguir fazer esse contato sem se deixar arrastar pelo ímpeto da agressão que ele recebeu e revidara. Aí um belo dia, ele que agora estava indo sozinho, já não precisava mais, já era cachorro domesticado, sabe, que não precisa de coleira, o Espírito já não estava mais com ele lá para dizer: você, cuidado aí, não vai fazer bobagem. Ele já estava sozinho. Um belo dia, ele está voltando de uma dessas excursões, e de repente ele se vê cercado por uns 15 espíritos de padres, encapuçados, negros, que conheciam muito ele, dos tempos das tertúlias jornalísticas, e que agora estão cercando esse espírito, que eles tinham ódio, porque esse espírito não se vergava, esse espírito jogava na cara desses padres o que eles faziam de errado, só que agora ele está do mesmo lado que os padres, em espírito. E então você vai ver na imagem, os padres que começam a acusá-lo, começam a xingá-lo, e ele que faz o quê? Ao invés de fazer o que ele fazia antes no jornal, ele não tem outra ideia senão orar, começa a orar, sem responder nada. Ele entra em oração. Ele que não tinha luz nenhuma, e os padres jogam isso na cara dele. Agora começa a orar, começa a pedir a Deus que abençoe aqueles homens, que ele mesmo feriu quando ele estava no mundo, quando escrevia coisas agressivas contra eles. E ele começou então a orar por cada um deles, e de repente ele começou a irradiar uma luz dele. Essa luz que começou ali violeta, começou a espantar os clérigos, que começaram a ver uma luz irradiando daquele que eles achavam que não tinha luz nenhuma. E de repente todos eles se amansaram e todos eles foram embora, quando estavam todos ali para agredi-lo. E nesse momento ele vê o espírito que está ali atrás, é o Bittencourt Sampaio, um espírito muito elevado, que ele tinha muita ligação com ele, quando ele estava no mundo. O Bittencourt Sampaio, que também foi do Rio de Janeiro, também foi da Federação, que já tinha desencarnado antes, que era um espírito superior ao que o Jacó era. E então, Bittencourt estava olhando o que Jacó estava fazendo. Quando Jacó se dá conta de que está em silêncio, a gritaria dos padres acabou, ele estava de olho fechado, orando, e ele abre os olhos, ele vê uma iluminação em volta, não havia mais padre nenhum. Quando eu digo padre, eu me refiro a espíritos que já não são mais padres, mas ainda envergam o hábito da batina. Não queremos com isso dizer que os padres são maus, não. Mas estavam ali porque estavam arraigados aquelas maneiras de acreditar que eles tinham e que eles queriam manter um povo na mesma ignorância. E então não tem mais ninguém, e aí ele se volta e ele vê Bittencourt Sampaio, ele vê o espírito Bittencourt Sampaio, aquele que está de terno atrás dele, e ele fala: ai, que bom que o senhor veio aqui com a sua luz para espantar esses espíritos, para fazer eles irem embora. E o Bittencourt diz: não, meu filho, essa luz não é a minha, essa luz é a sua.
Você, a partir de agora, você deu a demonstração que você conseguiu entender como produz a sua própria luz. Você aceitou ser agredido e não agrediu. Você aceitou ser acusado e não revidou. Ao invés de fazer isso, você orou por essas criaturas, e é esse o contato que ilumina. E é isso que o Cristo Consolador faz por nós.